Terminado, portanto, aqui a coletiva com o técnico Rafael Paiva. Neste exato momento, jogadores do Vasco também deixaram aqui a Arena MRV e o BTB Esportes em todos os lugares com um compromisso de levar para você, torcedor, esse pós-jogo de Atlético Mineiro 2, Vasco 1. E eu já quero começar aqui perguntando a você, torcedor, também aqui, aproveitar o link, comentarista aqui do BTB Esportes, para falar maior culpado desta derrota na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Léo, o zagueiro Léo, ou o técnico Rafael Paiva em ainda insistir em escalar o Léo como titular? Ô Lincoln, como eu sempre falo aqui, nada contra a questão pessoal do jogador, mas é nítido, é o óbvio, é o simples, cara, que o Léo não está em condições de ser titular no Vasco. E o torcedor vem questionando isso, o torcedor vem indagando isso com muita razão, porque não é possível o quanto o Léo ele não consegue marcar uma bola, muitas das vezes com um atacante do Atlético Mineiro, um jogador, e ele bater de frente, ele conseguir marcar forte no desarme. Isso acaba atrapalhando totalmente o jogo, no momento onde que o Vasco toma 2 gols, uma virada onde o Vasco teria condições de sair daqui com resultado positivo, com a classificação bem encaminhada, mas acaba indo na conta da zaga, da péssima marcação do Léo, né? Com certeza, Jonatas. Com relação ao pessoal do Léo, nada contra ele, né? Parece ser uma ótima pessoa, um ótimo sujeito. Vontade não falta, nunca faltou vontade para ele, mas ele já vem sendo questionado há algum tempo. A gente sabe também que o sistema defensivo do Vasco como um todo não é dos melhores, mas o principal questionado desse sistema defensivo é o Léo, né? É o Léo. Então, para que o Rafael Paiva não entrou com o João Vitor no lugar do Léo para fazer essa dupla com o Maicon? Eu acho que era o mais ideal a se fazer, porque nos 2 lances de gol foram 2 falhas diferentes. Uma que ele dá o bote errado, né, dá o bote completamente errado, e no segundo gol ele fica parado, totalmente desatento. O Paulinho sobe sozinho, nem pro Léo fazer um combate. Faz até o pênalti, pô. Mas não deixa o cara subir sozinho no meio da pequena área. Dá o combate, né? Dá o combate. Então, pra mim, o principal culpado é sim o Rafael Paiva. Claro, tá tudo em aberto, até porque o Atlético baixou bastante a intensidade no segundo tempo. Não vejo como uma estratégia baixar essa intensidade, mas sim por causa do calor que tá fazendo aqui em Belo Horizonte. 30, 27 graus de noite ainda, fica pior ainda, né? Então tá muito calor aqui em Belo Horizonte. Os jogadores estão sentindo o desgaste do calendário já, né? Muitos jogos seguidos dos outros. Mas assim, o Vasco não jogou absolutamente nada. Teve um gol de uma leitura de jogo dos 3 muito boa. Primeiro do Verratti, que espera para tocar pro Emerson Rodrigues. O Emerson também faz uma pausa antes de tocar ali pro Coutinho. E o Coutinho tem uma leitura perfeita antes de driblar o Rubens e chutar no canto direito do goleiro Everson. Tá tudo em aberto. Sim. Mas o Vasco precisa melhorar muito se quiser reverter isso, né, Jonathan? Aí eu vou falar uma coisa pra você, o Lincoln, a galera que tá acompanhando a gente aqui. Inclusive, galera, deixa o seu like, é importante aqui pro nosso trabalho. Eu sei que o torcedor tá chateado, mas a nossa cobrança tem que chegar também ao vestiário, porque não é possível, né? A gente fez a cobrança aqui, continua cobrando, principalmente o Vasco fortalecer. Agora não tem como, porque a janela tá fechada, mas em todo momento da janela de transferência foi cobrado a contratação para o setor defensivo. E o Vasco não conseguiu contratar e fortalecer o principal setor, que é a defesa. E hoje o melhor zagueiro do Vasco fica no banco de reserva. Isso é inadmissível, é inquestionável, porque como o João Vitor permanece no banco de reserva? E todas as vezes, por exemplo, o João Vitor jogou contra o Cruzeiro e ele teve um bom desempenho. Desarme, interceptação, tem visão de jogo, tem saída de bola. Não é possível que o João Vitor esteja inferior ao Léo neste momento. Então, de fato, concordo em relação a estar
na conta do Rafael Paiva esta derrota, mas também dizer que o Vasco segue vivo na competição. O placar de 2-1 é um placar muito magro. O Vasco segue vivo e pode sim, em São Januário, com o fator torcida, porque agora o que o Vasco tem de mais forte é o apoio do torcedor que vai lotar São Januário no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, e agora o foco tem que ser esse: o Vasco virar esse jogo, o Vasco buscar uma classificação para uma final, algo que não acontece desde 2011. E outro questionamento que eu fiz ao Paiva hoje, na coletiva, porque já havia sido perguntado sobre o Léo inicialmente, tanto no início e no final a pergunta foi a questão do Léo, e pelo que deu a entender, pelo que parece que ele vai mudar, tem que mudar. Porque acaba mudando o Lincoln, o fator atmosfera. Se o Léo ele entra em campo contra o Juventude, por exemplo, a torcida vai chiar. A torcida com certeza vai protestar. Se ele entra contra o Atlético Mineiro, pior ainda. Então não há mais clima. Se de fato o Rafael Paiva quer ver um clima em São Januário, a torcida apoiando, primeiramente deixa o Léo tomar um banco, reserva, coloca o João Vitor. E outro detalhe que eu questionei ele por o motivo pelo qual ele não utilizar o Maxime Domingues. É um jogador que a informação que nós tivemos é versátil, de fácil adaptação, que é bilíngue, já fala o português. E por que só tem 13 minutos contra o Palmeiras? Já que hoje o Vasco está carente na ponta, já teve a lesão do DVD, pode utilizar o Maxime Domingues, porque não faz sentido o Maxime Domingues não ser titular nessa equipe, não ter uma oportunidade. E o Rafael Paiva, agora na coletiva, ele afirmou que vai ter oportunidade para o Maxime. Vamos aguardar no próximo jogo, agora no final de semana contra o Juventude. E uma coisa que eu vou até discordar de você, Lincoln, não sei o que a galera acha aí no chat. Cara, a questão do calendário, beleza. Mas o Vasco, ele teve uma semana passada, uma semana cheia de treinamentos. Permaneceu em Belo Horizonte para treinar no CT da Toca da Raposa. Então não faz sentido essa questão de calendário. O Vasco precisa, sim, entrar ligado em campo. O Vasco, ele consegue começar a partida propondo o jogo, o primeiro tempo propondo o jogo, consegue sair um gol do Coutinho, que na minha opinião foi o melhor em campo hoje no Vasco. Concordo. O melhor em campo, até pelo gol que ele fez. Claro que infelizmente ele cansou e acabou sentindo. Graças a Deus, não é uma lesão. Claro que ele vai ser avaliado, mas a princípio é só cãibra, não há uma lesão, não há o que se preocupar muito com o Coutinho. Mas o Vasco acaba perdendo o ritmo. É isso que o Paiva também precisa explicar. Porque o Vasco não consegue manter o ritmo depois de fazer o gol, depois de abrir o placar diante do Atlético. Pelo contrário, chamou o Atlético para a sua área e o Atlético acabou virando. Então isso é uma coisa a ser contestado. O Vasco precisa manter a intensidade, né, Lincoln? Com certeza. Tem as boas notícias também, como você trouxe, né? O Coutinho parece que, enfim, vai conseguindo ganhar um ritmo de jogo. Fez uma ótima partida hoje de triangulação, de movimentação também em todos os cantos do campo, buscando bastante a bola, sendo bastante participativo. Mas o Vasco precisa ser intenso os 90 minutos se quiser essa classificação. Até porque o Atlético é um time muito forte fisicamente, mas muito forte. A gente vê que do meio para frente o Vasco tem sim as suas qualidades. Sim. Mas precisa ter esse ajuste para o jogo da volta, já começar com o João Vitor no lugar do Léo e, enfim, não perder a intensidade, porque... Hoje, pra gente concluir aqui, eu achei, por exemplo, desculpa te cortar, mas sim, eu achei o Puma abaixo. Por mais que ele tentou fazer a dobra ali com o Paulo Henrique, o Puma com muitos erros bobos. E eu vi o Coutinho diversas vezes na partida cobrando o Puma por muitas das vezes desistir de um lançamento, desistir de uma profundidade. Você tem que acreditar. Uma jogada dessa, você vai na profundidade, você consegue um cruzamento e o Verratti chegar na cara do gol. Como foi assim um gol do Coutinho no Maracanã. O Puma acredita na profundidade, ele vai e consegue. E teve uma bola lançada do Coutinho que ele acabou desistindo. O Coutinho ficou muito injuriado. O Payet também tá entrando ainda muito abaixo, precisa melhorar. Claro, galera, não é cenário de terra arrasada. Não tem nada perdido. A gente está aqui questionando a questão do jogo e cobrando o que tem que ser cobrado.
mas nesse cenário de terra arrasada, o Vasco tem condições de se classificar em São Januário e para o próximo jogo, conseguir 3 pontos em São Januário. Apoio do torcedor fundamental. Galera, a gente vai ficando por aqui. Lincoln, obrigado. Muito obrigado. Fechado hoje. Tá BTB Esporte. Tudo é aberto. Vamos embora. Vamos com tudo pro Rio de Janeiro. A gente tá lá. Em busca dessa classificação. É isso. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, torcedor Cruz Maltino. Deixa o like, compartilhe e se inscreva. Até o próximo vídeo.